Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui a nutricionista e professora da Uninasal, Aline Martins, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite. Estamos numa época, Aline, em que as pessoas já fazem os cálculos de dias para chegar à ceia de Natal. E não é raro que a pessoa, como diz hoje a juventude, jaque, né? Meta o pé na jaca. Tem riscos de jacar no Natal e no Ano Novo? Vamos lá, olá a todos, obrigada pelo convite. Realmente essa é a fase, inclusive é uma época do ano que a gente tem grandes problemas no consultório, eles estão quase vazios, porque as pessoas realmente param de ir e esperam para votar em janeiro. Em janeiro a minha agenda está completamente lotada, mas agora em dezembro eu estou quase que de férias do consultório. E aí realmente tem esse risco, né? Onde as pessoas passam a ter momentos comemorativos e esses momentos comemorativos normalmente é regado a muitas bebidas, a muitas comidas, comidas com muito açúcar, com muita gordura e realmente isso passa a ser durante em dezembro e as pessoas não conseguem se livrar nos outros meses. Então o fator de risco aí é esse excesso. Não que a gente não possa fazer uso, né, desses alimentos esporadicamente, né? Eles até são saudáveis para a mente, porém tem que ser em poucas quantidades, né, e sempre tomando muito cuidado para não virar um fator viciante. Eu fico sempre brincando, por exemplo, se você estabelecer pouca quantidade de tudo que tem numa mesa de Natal, vira muito. Sim. Um pouquinho do salpicão, com um pouquinho da lasanha, com um pouquinho da macarronada, ceia de Natal é um perigo. Pois é, mas o problema não é só o dia da ceia do Natal, é o que antecede, né? São as comemorações, são as confraternizações. Então, um dia a gente se dá o direito de comer um pouquinho de tudo, não há problema. Agora, isso daí tem que ser trabalhado, né? Seguidamente, com alimentação mais equilibrada. Antigamente você tinha o dia do Réveillon, dia 31 de dezembro. Hoje você já tem a semana do Réveillon, em que a festa em Maceió e agora... aqui em Maceió mais do que nunca. Se você for hoje nos bares da Orla, tá tendo festa todo dia. Sim, cidade lotada. Já está. E aí já discute-se o mês do Réveillon. A pessoa já começar no início de dezembro, não parar. Vamos começar por entender como o nosso corpo responde a isso. Quando eu como demais, o que acontece com o meu corpo? Então, são várias situações, né? A gente pode separar entre bebidas e comidas. Exemplo, eu decidi que estou de férias. Dezembro é um mês costume de muita gente ficando de férias, férias escolares. Alguns pais acompanham os filhos. Vamos dizer que essa pessoa, ela come fartamente no café da manhã, ela repete o prato no almoço, ela toma a sua cerveja, à noite ela toma um pote de sorvete, fora o refrigerante que acompanhou todo o processo. O que aconteceu com esse corpo? Então, o corpo, né, não estava acostumado a receber aqueles tipos de alimentos. Então, com certeza, vai ter um desconforto. O nosso corpo, né, nós temos um órgão, né, que é o estômago e o intestino, que a gente chama de trato gastrointestinal, que eles precisam receber a alimentação de forma regrada. Então, quando a gente sai de um ritmo comum, ele vai ter todo um desgaste. E não para só no estômago e no intestino. Os outros órgãos também ajudam nesse metabolismo, que é o fígado, que é o rim. Então, tudo isso fica acometido. Então, é todo um sistema acometido. E nós temos as nossas defesas. O nosso corpo, ele vai se livrar dessas substâncias consideradas nocivas. E aí começa todo o desgaste físico, né? Então a pessoa passa a se sentir mais cansada, a pessoa passa a se sentir com desconfortos abdominais e vem com isso diarreias, entre outros sintomas que deixa esse indivíduo em processo patológico. Certo. Vamos imaginar que isso daí não aconteceu só no fim do ano. Nós temos tradicionais momentos do ano em que se começa a cuidar mais do corpo. E a pessoa, vamos dizer que chegou o inverno, comeu muito, passou o ano todo comendo. Como é que se começa uma reeducação alimentar? Tipo, olha, eu comia muito açúcar, eu comia muito doce, muita fritura,
Então agora eu decidi, cortei o açúcar, nada mais de açúcar, o meu café agora é preto amargo, sem açúcar, e não como mais nenhuma massa, não como mais nenhum doce, nenhum refrigerante. É assim? É justamente aí que o insucesso acontece. Não dá para a gente tirar tudo de uma vida de uma vez. Então, tudo vai ser de uma forma lenta, né, organizada, que é o que a gente chama de educação, de se reeducar. Então, alguns alimentos não precisam ser tirados abruptamente da alimentação. Certo. Eles vão ser substituídos. Por exemplo, se o indivíduo ele come muito pão, o pãozinho lá, o francês, dá para ele continuar comendo o pão dele, agora com substâncias, né, que a gente chama de calorias que não serão vazias. Então, a fibra pode vir, o pão branco substituído pelo pão integral, tirar o açúcar e colocar mais frutas. Então, dá para a gente fazer essa substituição para aquele indivíduo ele ir se acostumando. Porque se a gente sai de um processo onde o corpo está acostumado com aquelas substâncias, que normalmente essas substâncias elas são viciantes, isso daí com certeza não vai ter o sucesso do indivíduo, que é normalmente as dietas da moda. As dietas da moda, elas funcionam dessa maneira, né? As pessoas param, muda completamente o seu ritmo de vida, sua forma de se alimentar e o corpo termina pedindo. E quando o corpo pede, em algum momento o indivíduo ele vai ceder. Mas não é só a questão de comer, o psicológico também vem junto aí, que é o que a gente trabalha dentro do consultório. Como é esse psicológico? Então, a gente tem que primeiro fazer com que o paciente ele entenda o que é que ele está fazendo e o que ele quer. Não é qualquer dieta que vai funcionar para todo tipo de indivíduo. Cada indivíduo é único, a dieta é única. Então, para isso existe uma avaliação, né, que a gente chama uma antropometria, né? A gente pega todos os dados desse paciente, peso, altura, formas de se alimentar, locais de se alimentar, maneira desse indivíduo se comportar diante do alimento e, em cima disso, a gente faz um plano alimentar individualizado. Existem taxas metabólicas basais que a gente utiliza como referência, onde cada indivíduo vai ter a sua. Então, tudo isso é levado em consideração para esse paciente poder conseguir estar e se educar. Cada educação, ela é feita de uma forma diferenciada. Tá, você falou em um número de calorias. Todo mundo tem igual, todo mundo tem diferente? Não, como é sempre diferente. Então, a gente verifica o peso, a altura, idade, atividades profissionais que aquele indivíduo faça, atividade física. Então, tudo isso é correlacionado para que a gente vá fazer uma conduta nutricional em cima. É por isso que as dietas em conjuntos, elas não funcionam. A dieta, ela é individual, cada ser tem a sua. Varia de quanto para quanto? Então, exemplo, a gente tem sempre uma forma de comparar, que exemplo, um refrigerante, basta você virar, você vai ver que uma lata tem 350, 400 calorias. Quanto um ser humano, por menor que ele consuma, gasta? E quanto geralmente beira o máximo de uma pessoa que já se exercita bastante? Então, vai depender de tudo isso junto, do peso, da altura. A gente tem um índice que é o índice é a taxa mais comum da gente utilizar, que é o IMC. É o índice de massa corpórea, que a gente pega o peso do indivíduo e divide pela altura ao quadrado. Certo. Então, aí já dá para a gente entender se esse paciente ele é eutrófico, né? Se ele está no limite ali do seu peso, se ele está com obesidade grau 1, grau 2 ou até obesidade mórbida, né? Que é quando esse indivíduo ele está muito acima do peso. Então, esses já são os dados que a gente já consegue fazer um planejamento. Existe ser humano com 500 calorias por dia? Então, existem muitas dietas que a gente tem encontrado, né, por aí, e a gente explica, né, que a gente precisa até de uma energia em repouso, né, porque até quando a gente dorme, a gente gasta calorias. Se a gente estuda, se a gente anda, se a gente faz, então, outras atividades. Então, a gente precisa ter uma quantidade de alimentos mínima, que é a taxa metabólica, para a gente poder ter uma vida adequada e não trazer e não fazer do alimento uma patologia. Há quem diga que esse gasto calórico mínimo que se tem para o quê? Para tudo, né? Para tudo. Respirar, eu estou gastando. Para dormir, para movimentar um braço. Exatamente. Né? Para vestir uma roupa, para calçar um tênis. O esforço da mente, ele é capaz de fazer com que a gente tenha esse desgaste de energia. É um gasto de energia. E num caso como esse, se eu não consumo 500 calorias por dia, que é uma coisa bem difícil de acontecer, né?
mas o que acontece com o meu corpo? Abre, né, precedentes para uma série de doenças, né? Do câncer até uma simples obesidade. Porque até o fato de eu não comer, as minhas células, uma hora vai pedir. E eu posso fazer com que esse alimento ele venha em muito maior quantidade. É como as pessoas que fazem aquelas dietas, né, da moda, mais uma vez eu cito elas, que elas passam um período sem se alimentar e depois de um tempo ela começa a se alimentar e a célula ela vai pedindo mais. Então essa pessoa dobra ou até triplica. Ou câncer, né? Porque o corpo ele se sente doente, falta nutrientes e a falta de nutrientes faz com que aquele corpo ele não trabalhe da maneira devida. Por exemplo, uma pergunta de um internauta aqui, o Paulo Mendonça. Ele falou o seguinte, que ele entrou na academia, faz o trabalho dele e de repente uma mudança na alimentação fez com que ele se sentisse, exemplo, sem perder peso, mesmo diminuindo a quantidade de comida. Isso pode acontecer? Então, existem estratégias, né? É por isso que é importante ser acompanhado por um profissional da nutrição. E essas estratégias, elas precisam ser mudadas, porque o corpo é inteligente. O corpo, ele também se acostuma a um determinado tipo de procedimento. Certo. Então, essas dietas, elas precisam ser trocadas, os nutrientes... Ele falou que era só tomou sopa durante a semana. Pois é, né? Então, faltou uma quantidade de nutrientes que não existiria ali. Talvez uma quantidade de proteína, já que ele queria crescer, né? Os músculos, né? Então, todo macro e micronutrientes, eles têm uma finalidade. E aí, a conduta do profissional é que vai dizer qual é o melhor para aquele indivíduo. Um café da manhã só com líquido? Os líquidos, de maneira geral, eles têm poucos nutrientes comparados aos grandes macronutrientes, como carboidrato, proteína e lipídio, né? O nosso corpo, ele necessita de todos os nutrientes. Até algo que parece ruim, como, por exemplo, a gordura, né? Ela é necessária para o nosso corpo. O nosso sistema hormonal precisa, os nossos músculos precisam, os nossos movimentos precisam. Então, uma alimentação correta, né, ela precisa ter todos os nutrientes. Então, não dá para ficar só no líquido, não dá para ficar só na proteína, ou não dá para ficar só no carboidrato. Então, cortar a carne vermelha por completo. Então, a carne vermelha, né, ela é considerada um alimento onde tem muitas proteínas. Porém, a gente consegue absorver essas proteínas em outros alimentos, como, por exemplo, a carne de frango, peixe. Existem também proteínas vegetais, como a soja. Então, dá para a gente substituir. O que a gente não pode fazer é cortar o grupo de alimentos, mas a substituição, ela é comum e ela faz parte do planejamento alimentar. Uma dúvida também de um internauta, pode cortar ir diminuindo aos poucos? Por exemplo, uma pessoa que comia muito e ir diminuindo isso por semana? Substituindo. Certo. Não diminuindo em quantidade? Do mesmo alimento? Sim. Sim. Tudo que é feito de uma forma lenta, de uma forma organizada, onde não falta o tipo de nutriente, é possível ser feito. E sempre vai da característica do paciente. É o paciente que tem que dizer o que ele gosta de comer e aquilo tem que estar presente na alimentação. Uma dieta pode ser feita com todos os alimentos, dependendo da quantidade e da forma como está sendo feito aquele planejamento. Qual a função do açúcar no corpo? Então, o açúcar, ele é um elemento onde ele traz energia. Ele é carboidrato, ele dá energia para o nosso corpo. Porém, né, existem alguns tipos de açúcar, principalmente os açúcares refinados, os açúcares brancos, os açúcares que ficam ali em cima da mesa. Esses, em grande quantidade, ele pode ser maléficos, né? E é justamente esse momento que a gente está vivendo aí. Recentemente, no dia 22 de novembro, o Ministério da Saúde, ele esteve juntos, né, com as grandes empresas, as indústrias e também com a Anvisa, e eles amarraram, né, que a partir do próximo ano, essa quantidade de açúcar que tem nos alimentos, ela será diminuída. Existe uma meta daí, até 2022, de diminuir 144 mil toneladas de açúcar. Né? Então, existe um grupo de alimentos, eles escolheram 6 alimentos, né? A indústria vai ter que baixar essa quantidade de açúcar, o biscoito, ou os biscoitos de maneira geral, está aí no ranking, né? Baixando 62% aí de açúcar, justamente para que as pessoas elas consigam comer melhor, porque muitos alimentos já contêm açúcar, né? E açúcar, apesar de ter uma importância grande para o nosso corpo, o tipo influencia.
O açúcar de mesa, por exemplo, né, que a gente chama de sacarose, ele é composto de frutose e de glicose. Então, se eu como muito daquele açúcar, se eu pego um cafezinho e coloco ali várias colheres de açúcar, o que é que vai acontecer no meu corpo? Quando esse açúcar entrar, ele vai ficar ali na minha corrente sanguínea. Então, meu pâncreas, ele vai ser obrigado a produzir mais insulina, que é o hormônio que o pâncreas produz para levar a glicose para as células. Então, eu vou pedir mais insulina. Eu pedindo mais insulina, o meu corpo, ele vai ficar pedindo cada vez mais açúcar. Então, se eu peço cada vez mais açúcar, eu vou ter os picos, né, de felicidade ali, porque existe o nosso sistema límbico, né, que dá muito prazer o açúcar, e aí vai se tornar viciante, porque eu fico pedindo açúcar, porque eu estou com muita insulina ali na minha corrente sanguínea, e eu vou ficar viciada, sem contar que açúcar demais, ele se transforma em gordura e abre precedente para uma série de doenças não transmissíveis, como diabetes, obesidades, câncer de colo câncer de mama, câncer no reto também está muito associado, sem contar que fadigas também relacionada. Olha só, né? O açúcar ele dá energia, mas o excesso de açúcar ele causa fadiga, porque a gente vai lá no pico da felicidade, que a gente chama, né? E aí depois ele diminui, causando, né, uma hipoglicemia reativa, que a gente chama. Causa mau humor? Nesse momento, sim. Nesse momento da hipoglicemia reativa, né? A glicemia ela baixa e aí vai causando uma tristeza, vai causando e o indivíduo ele pede mais açúcar. O açúcar rouba colágeno? Então, ou em outras palavras, ele envelhece, sim, ele causa mal para a pele? Ele causa um envelhecimento celular. Então, tanto esse excesso, como alguns artigos já comprovam que a ausência dele também. Como assim? Me conta. Existem muitas dietas que estão sendo utilizadas no momento, né? Acho que é o boom do momento. Posso citar uma dieta, a dieta low carb, né? Então, tem muita gente fazendo disso a vida. Não sou contra a estratégia inicial. A low carb, ela é uma dieta para perda de peso. Porém, se a gente usa no tratamento, no início do tratamento, não tem problema. Agora, se o indivíduo ele passa a viver dessa forma, aí tem os sérios riscos. E o colágeno, ele está nesse módulo também. E quando é uma boa medida? Você falou que o low carb pode ser um exemplo. Por quanto tempo? Então, uma dieta tradicional, uma dieta que a gente faz dentro de um consultório, ele tem que ter de 50 a 55, né? Já no low carb, ela vai ali até 45, né? Então, se a gente diminuir ainda mais essa quantidade, vai causar dano. O indivíduo, ele vai perder peso, mas ele não vai perder gordura. Ele perde a parte muscular. Ele perde mais músculo do que perde gordura. Sem contar que para depois a gente reverter esse processo, teremos uma dificuldade muito maior. E está comprovado que o envelhecimento, a característica das pessoas que estão há anos em low carb, ela é vista. A gente consegue identificar quando o paciente ele chega ali no consultório. Então, o carboidrato é um elemento que ele não pode ficar longe do prato do indivíduo. Ele é energia, é o macronutriente que tem a função de dar energia ao corpo. Low carb é pouco carboidrato. Isso. O que é que tem carboidrato? Então, existem vários alimentos que tem. Existem os carboidratos bons, né? E os carboidratos considerados ruins. O que seriam os ruins, né? E que a gente deve ter mais cuidado. São os carboidratos simples. Já os carboidratos complexos, eles são melhor de ser absorvidos. Quais seriam eles? As raízes têm carboidratos complexos, os alimentos integrais, eles têm carboidrato complexo. Então, são elementos que têm açúcar, mas que também têm outros nutrientes. A fruta não tem só açúcar simples, ela tem vitaminas, ela tem minerais, e essas vitaminas e esses minerais ajudam até a baixar esse nível quando está em grande quantidade na corrente sanguínea. Eu estou aqui com a Aline Martins, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. A gente volta já.
Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Aline Martins, nutricionista. Aline, a gente tem visto que além de açúcar, existe também um consumo alto, principalmente nesse período, de álcool. Qual o efeito desse álcool na célula? Há brincadeiras ao monte, dizendo assim, olha, 100 anos, bebia até os 100, não existe isso do álcool, como é isso? Então, não só, né, para a célula, né, eu acho, né, os artigos científicos, eles demonstram que o álcool, ele traz uma série de riscos para vários órgãos da gente. A gente pode notar com uma ressaca, né? Se quem já bebeu muito em um dia e no outro dia não estava ali arrependido daquele excesso, né? O que é que acontece ali naquela ressaca? O indivíduo, ele vai tomando, né, a sua cerveja, né? Toma o primeiro copo, o segundo, o terceiro, vai ficando alegre, começa a ir ao banheiro, né? E aí o que é que acontece no outro dia? No outro dia o corpo reconheceu que algo estranho entrou ali. Naquele primeiro momento, o álcool ele não vem sozinho. O álcool ele vem junto de cevada, né, de outros alimentos que o corpo reconhece. O corpo ele absorve tudo que é alimento de origem natural. Então, é natural, o corpo está absorvendo. Chega um determinado momento que a substância química que não é natural ao corpo, o corpo vai dizer, epa, tem alguma coisa aqui de errado. E o corpo, né, como defesa, vai querer se livrar. Na ressaca ali do álcool, acontece todo mundo junto, né, empurrando esse álcool. Então, o indivíduo, ele passa a urinar mais, ele passa a defecar mais através da diarreia, ele passa a suar, né, o suor, ele tem um cheiro etílico, tem cheiro de álcool. Na respiração, o pulmão, ele está mandando embora, então o hálito, ele vem com aquele cheiro de álcool. Então, todo esse excesso, né, que o corpo ele está fazendo ali, está demonstrando que o corpo quer retirar. Mas, para isso, existe o prejuízo, né? É o cansaço, é o estresse do corpo. É por isso que o indivíduo ele fica cansado, ele tem dor de cabeça, né? Ele tem dores abdominais, justamente por esse excesso. Então, o álcool, ele ativa, né, todos os órgãos para poder eliminar. Então, aquela pessoa que não tem nem aquele costume de beber tanto, né, durante o ano, que ele faz esse uso excessivo do álcool naqueles momentos de festa, ele vai sentir aquilo rapidamente. Sem contar que pode ser um fator viciante também. Porque as pessoas se demonstram mais resistentes ao álcool na adolescência, na juventude, do que mais velho? Então, não só para o álcool, né? Para tudo. Então, o nosso corpo, ele cansa com o fator do tempo. É bem comprovado que várias pessoas não têm nenhuma doença quanto jovem. Então, após os 40 anos, né, as patologias, elas começam a aparecer de uma forma mais centralizada. Então, o idoso, né, quando a gente recebe um idoso ali no consultório, a gente já observa que esse idoso, ele está ali cheio de patologias, porque o corpo já está cansado, a questão hormonal, ela não funciona mais da maneira devida. Então, com o passar dos anos,
anos, a gente vai perdendo essa motilidade de estar se livrando aí de patologias que possam acontecer. As defesas, elas se desgastam lá no final da vida. Portanto, ter uma vida saudável, né, alimentos antioxidantes, alimentos que contenham essas substâncias que brigam contra os radicais livres, ela ajuda nesse processo para se ter uma vida lá na frente mais saudável. Você falou no primeiro bloco dos fatores psicológicos e eu queria botar na mesa o fator social. É preciso se desfazer de amigos para deixar de engordar, para melhorar a vida? É melhor fazer amizade agora, mudar do bar, vai fazer amizade com o pessoal do CrossFit? Eita, meu Deus. Não necessariamente, né? O mundo hoje, então, falando de Maceió, né, especificamente, já apresenta. Você vai a um local onde está acontecendo um show e você tem a oportunidade de comer desde um sanduíche até algum sanduíche que não tenha nem questão ali de proteína. Os alimentos vegetais, né, os veganos e vegetarianos estão aí ganhando espaço. Então, eu acredito que hoje a escolha, ela é o mais importante. Inclusive, né, na universidade, né, na Uninassal, os alunos, eles fazem um trabalho, né, os alunos de nutrição, eles andam pelos locais fazendo atividades, fazendo orientações nutricionais de escolha. Então, isso daí é uma prática aqui no estado de Alagoas que realmente tem que aumentar, né, para ensinar as pessoas ao que escolher. Então, não precisa se desfazer das amizades de forma nenhuma. Basta a escolha correta. Dependendo da amizade, porque se a pessoa está morando ali no Lopana, não adianta muito. Eita, meu Deus, mas até lá tem umas comidinhas diferenciadas. Troquei a cerveja pela cachaça, agora sim vou emagrecer. Eita, meu Deus, os destilados, Sim. né? Então, a nível de calorias, né, são bem altos. Não existe uma bebida que a gente diga, essa bebida ela não tem caloria. Agora, existem bebidas como os destilados aí, por isso que muita gente está trocando, porém embebeda muito mais rápido por conta do volume de álcool que tem. Então, evita outros danos, mas os álcools, de maneira geral, eles trazem danos. Particularmente, eu acho que o uísque ele evita que você coma a quantidade que você come quando você toma uma cerveja. Ele chama menos o tiragosto, não chama não? Isso não funciona para todas as pessoas, né? Eu acredito que seja meio cultural. As pessoas tomam cerveja ali com aquele tiragosto. Com caldinho de feijão. Mas eu também recebo vários pacientes que dizem que quando bebem não comem nada. Tenho amigos também no meio social que não comem absolutamente nada. É uma boa ideia? Quer dizer, não mesmo. Tem que comer. Uma dica, né, para a bebedeira ali é sempre com água. Então, essa água ajuda a não metabolizar tão rápido e ajuda no dia seguinte não ter tantos transtornos. E ajuda a encher o estômago mais rápido, o que eu poderia dizer, e aí evita aquela quantidade toda de tiragosto muito gordurosos, que é o que realmente acompanha as bebidas alcoólicas. Pular a refeição ajuda? Não. Na verdade, existe uma prática muito antiga, né, que várias pessoas, né, vários autores aí estão querendo desmascarar, mas na verdade não tem como. Uma dieta para engordar, para emagrecer, para hipertrofiar, seja para o que for, ela tem que ser respeitada os horários. As 6 refeições, elas são ideais, até porque... Vamos lá, 6 refeições. Café da manhã, acredito que um lanche entre o café, colação, um almoço, um lanche entre o almoço e o jantar, o jantar e a ceia. Então, essa é uma forma da gente manter o nosso corpo sempre nutrido. O que vai fazer a diferença aí é o que se vai escolher durante esse período. Ou seja, passei o dia todinho no chá, na fibra e no pão integral. Cheguei à noite, comi gordura, não lasanha. Funciona. Se tivesse feito tudo regrado, com certeza não se sentiria nessa necessidade de absorver. E a ordem é mais ou menos assim, né? Bem antiga também essa frase, mas de manhã comer como uma rainha, à tarde como uma princesa e à noite como um mendigo. Porque é o que você vai gastando. Então, se eu comer uma maior quantidade no início do meu dia, eu vou gastando todo aquelas calorias que eu absorvi. E nunca esquecer da água. É só um suco?
dependendo do objetivo. Cada indivíduo ele tem uma necessidade. Se eu estou fazendo uma alimentação hipercalórica, hiperproteica para algum indivíduo, eu vou ter que aumentar aí esse processo de calorias. A gente pode ter um suco com poucas calorias e um suco com muitas calorias. E também depende do horário dessa pessoa, né? Exemplo, eu imagino que alguém que esteja estudando para um concurso e tenha um horário preferencial para a noite, exato, ele vai passar até 3 horas, não vai passar até 3 horas da manhã no suco de laranja. Isso, vai de acordo com a vida, né, com a individualidade do paciente. Então, a gente não consegue estabelecer ou pré-estabelecer aqui uma regra. O editor está perguntando se pode passar na Coca-Cola e passaporte como ceia. Diga a ele que definitivamente não. Não, maionese não ajuda, né? Não ajuda também. Maionese e molhos. Comida para... molho é um vilão? Depende do tipo como é feito esse molho. A gente tem práticas hoje educativas, né, de molhos saudáveis. Os molhos feitos em casa, eles são muito mais saudáveis. Por exemplo, se a gente chega numa prateleira de supermercado e a gente pega um extrato de tomate, ali não tem só o tomate, né? Aquele tomate ele passou por vários processos, sem contar que tem uma quantidade absurda de sódio, né? Por mais que tudo que for empacotadinho, tudo que for fechadinho, existe esse percentual de sódio. Então, isso daí atrapalha todo um processo e traz grandes riscos, porque a gente termina absorvendo uma quantidade muito maior do que é estipulado ali para o dia de acordo com aquela dieta. Existe escolha do suco? Exemplo, existe uma informação de que o suco de laranja seria mais calórico. Sim. Cada fruta, ela tem a sua caloria. Cada fruta, ela tem sua quantidade de açúcar e o do seu índice glicêmico, que a gente chama. Então, a laranja, né, ela tem um índice glicêmico mais alto. Então, ela tem uma tendência a mais rapidamente transformar aquele açúcar em gordura. Você defende que a pessoa anda ali com uma calculadora e uma tabelinha assim, diz, olha, opa, 2 bananas, 160 calorias. Tem gente que tem feito isso, viu? Mas não necessariamente. Se a gente não está ali dentro de um programa para alcançar algo, dá para ter uma vida saudável sem precisar estar ali com aquela tabelinha. Basta conhecer. Que o risco que você corre com uma tabelinha não é a da sua alimentação, é de você deixar o seu parceiro irritado, né? Também. Tem casamentos saco, sendo né? desfeitos aí. Saco, só vive contando calorias, só tem fala casamento sendo desfeito por essas práticas. Mas eu sempre prezo aí pelo equilíbrio, né? Dá para ter uma vida saudável, dá para fazer uma prática social. E dá para jacar? Dependendo Exemplo, do que seja. Passei a segunda, comi direitinho, a doutora Aline me disse que era para só comer isso, comi de manhã, comi de tarde, comi de noite, passei segunda certinho, terça certinho, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, festa da família no domingo. É hoje que eu pago o velho e o novo? Não. E, inclusive, as pessoas imaginam, né, que pode realmente meter aí o pé na jaca e no outro dia fazer uma dieta totalmente diferente, que tudo vai ficar bem. Certo. Ou então ir para a academia e ficar ali na esteira, que tudo vai ficar bem. Não funciona dessa forma. Algumas coisas são absorvidas. Existem alimentos que eles passam alguns dias para fazer o processo de digestão. Então, não é o outro dia. Então, tudo tem que ser feito com equilíbrio. A gente falou do cálculo da pessoa com carboidrato calculando. A pessoa que se pesa todo dia também é uma péssima ideia? Eu tenho muitas pacientes, inclusive, que todos os dias está ali na balança. Então, eu sempre falo, né, que é melhor esperar, tirar de perto ali aquela balança, porque psicologicamente vai se ficar muito feliz quando se conseguir aquele resultado ali maior. Então, eu não oriento, não acho que tem essa necessidade, não vai ajudar no processo de emagrecimento. Então, realmente dá para passar um tempinho sem estar pesando ali. Quando for se pesar novamente, ter uma ótima surpresa. Um outro ponto, a gente falou do social, do psicológico, mas tem uma parte que envolve mais do que a vontade. Existem doenças mentais, psicológicas, psíquicas, hormonais, que colaboram para isso. Como a nutrição enxerga
um compulsivo, um ansioso, um deprimido, nesse contexto? Isso, né? A nutrição, ela trabalha os distúrbios alimentares, né? Que é algo muito sério. Muitas vezes, né, a gente recebe no consultório um paciente que ele diz que não consegue nunca emagrecer e, na verdade, o distúrbio ali é só psicológico. Então, eu sempre faço parcerias, né, com profissionais da área, cada um tem que tratar a sua área. Com relação à alimentação, eu vou criar estratégias, né, para esse paciente, quando a gente está falando de um paciente obeso, né, para esse paciente comer menos. Eu vou deixar esse paciente mais saciado, eu vou fazer com que esse paciente ele coma mais devagar, para estimular o hormônio que manda informação para o cérebro. Então, a nutrição, ela trabalha com estratégias alimentares que vai fazer com que esse indivíduo ele fique o mais saciado possível. Já a psicologia, ela vai entender, né, de onde vem esse processo psicológico que está fazendo com que esse paciente desconte ali naquele alimento. É multidisciplinar, né? Exatamente. Então, a gente junta com outros parceiros aí e consegue tratar o paciente, mas tudo é possível. Professora Aline Martins, nutricionista, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer. Mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo Manuela Neves, escritora e professora da UFAL, lançando o livro Muito Além da Cartolina, cartazes circulantes de manifestações mediatizadas. A gente mostra aqui o livro que está sendo lançado nesta quinta-feira, dia 20
numa cafeteria do Farol, às 19 horas. Qual é a cafeteria? Coffee Break, nas Coffee imediações Break. da Unimed. Perto da Unimed, da Farol. Me conta, Manuela. Manuela, o livro mostra um ano importante para entender 2018, que é o ano de 2013. O que os cartazes, o que a cartolina pode dizer, o que a cartolina pode dizer sobre o Brasil de hoje? Então, a cartolina, ela, na verdade, ela é rastro de muitas coisas, né? E até hoje tem esses rastros, né? Você tem razão quando você diz que a configuração de 2018 já vem sendo organizada, digamos assim, em 2013, né? Então, assim, em 2013 há uma dispersão, digamos, nos pedidos, nas solicitações da sociedade em relação ao serviço público, começando com a solicitação do não aumento das passagens, né, que aí foi uma organização do movimento para Passe Livre. Sim. E depois que se conseguiu que permanecesse o valor da passagem, os cartazes começam a dispersar ali as suas solicitações. E aí começam as críticas, por exemplo, com relação aos padrões, eles pedem, né, a escola padrão FIFA, os hospitais padrão FIFA, né, numa crítica ao investimento que estava sendo feito nas cidades grandes, por conta das... 2013, a véspera de Copa. E ainda tinha as Olimpíadas de 2016. Isso, e aí a coisa começou digamos assim, a ter um rosto, digamos, né? Estava mais disperso, aí sim, aí começa a ter um rosto. Em 2015, 2016, aí vem as manifestações mais claras, digamos, nessa solicitação, que era o impeachment da então presidente. Se me permite, você tem, e aí eu vou lançar o que me está na mente, e eu estou aberto a você me corrigir. Tá, certo. Tá? Em 2013, você tem, em São Paulo, um aumento de 20 centavos, que gerou cartazes como não é só por 20 centavos, não é só por 20 centavos. O Passe Livre é uma organização de estudantes, a princípio. Sim. Mas ele é desfeito assim que se consegue barrar o aumento da passagem. Isso daí houve reflexo, inclusive em Maceió, também da passagem. E logo em seguida ele é desintegrado. E daí surgem Movimento Brasil Livre, Movimento Vem Pra Rua, movimento e todos os tipos de movimento. O que estava represado, que foi posto para fora em mensagens nesse período? O que parece, e o cartaz é um elemento importante para isso, é que esse rastro, na verdade, vem se firmando, né, quando o Passe Livre sai. Que é quando o Passe Livre sai, fica aberto. E aí aquilo que estava represado, que você diz, começa a surgir. Obviamente, assim, para mim está óbvio que também poderiam ter surgido outras manifestações, digamos assim, já que é um movimento que se alinha, digamos assim, mais à direita, poderiam também ter surgido outros à esquerda. Sim. Né? Mas me parece que a esquerda deixou e a direita foi. Porque de uma certa maneira... Estava ali e alguém viu que o espaço era propício, deixado o rastro pelo rastro do cartaz. Né? A impressão que eu tenho, se não estou enganado, é que o Passe Livre ele é puxado por unidades ligadas a grupos de esquerda. Estudantes ligados à DCE, à UNE, a diretórios acadêmicos de universidades. E a saída do Passe Livre me dá uma impressão de que entra algumas pautas como a anticorrupção e que ela desencadearia um processo de manifestações que teria um ponto alto em 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff. O meu raciocínio é correto? Sim, procede. Mas o que estava em jogo, na verdade, assim, de acordo com o que eu observei nos cartazes, eram
as possibilidades, digamos, né? E aí eu acho que a direita viu essa possibilidade numa coisa muito natural de todos os campos, que é a não corrupção. Assim, ninguém sai à rua assim, a favor da corrupção, né? Então é um discurso que aí também tem um outro já em 2013 que era contra os partidos, porque todos eram corruptos. Então, assim, o discurso a grosso modo era esse. Então, isso facilita um pouco essa absorção, digamos, dos votos de direita, por exemplo, que a gente tem hoje um presidente eleito, né, caracterizado como extrema-direita. Porque o tamanho, havia naquela época, se eu tentar recuperar a minha memória, nesse sentido, você tinha uma proposta do Congresso por barrar o direito ou o poder de investigação do MPF. Sim. É do mesmo período. Isso. Existia um pedido por regras de tornar crimes de corrupção com maior pena, com maior possibilidade disso. Existia uma tentativa, inclusive, de não validar a delação premiada, a lei de delação premiada, e isso entra num ponto em que se cria um sentimento de antipartidarismo, e isso é parte da expulsão do passe livre. As pessoas tomam a rua e não queriam que uma bandeira de nenhum partido. Sim. Isso facilitou. Isso facilitou, digamos assim, a entrada. Porque, a gente tem hoje, aí você tem razão, assim, 2018 se configura, já estava configurado, digamos assim, a partir de 2013. A gente vendo hoje esse tempo de manifestações até hoje, por conta desse discurso, que é um discurso, digamos, difícil de você ir contra, né? Então, isso é uma coisa. E aí a questão, por exemplo, da PEC, saíram inclusive cartazes sobre a PEC, enfim, já em 2013 bem presente. E isso tudo, imagino que foram sendo recolhidos até hoje, em nome, digamos, de uma sociedade mais, enfim, menos corrupta. E aí você tem um candidato que tem uma coligação, coloca assim, Deus, coloca a questão religiosa, moral, mais do que a questão política, né? O que estava em jogo era mais uma questão moral. Aí o kit gay que entra, né? Nesse mesmo período, inclusive porque nessa época estava se votando a questão da cura gay, na época de 2013. Sim. E aí veio a história do kit gay, enfim. Então, há um discurso, disso aí foi construído um discurso muito mais moral do que político. E aí, desde aí, então, se perde a questão dos discursos sobre partidos, porque a corrupção, o nome contra a anticorrupção é mais forte nesse tempo. Eu vejo que começa com, não quer aumento de 20 centavos. Depois o brasileiro tem um talento incrível para o humor, começa, não é só por 20 centavos, e isso daí replica-se em memes, replica-se de uma maneira. Mas logo em seguida, você tem uma eleição, ou melhor, uma tentativa de reeleição vitoriosa. Sim. Ou seja, apesar de... Porque se você analisar o discurso anticorrupção, ele poderia estar mais forte desde 2005, quando estoura o mensalão. Né? Então, a economia, de uma certa maneira, ela dá um suporte para a continuidade de governos que eram alvos, como o governo Lula, em 2005, o mensalão, e o governo Dilma, que também foi alvo de investigação nesse período todo. Como é que se encontra nas palavras, nas cartolinas, na forma de se manifestar, o sentimento de uma nação em termos de signos, em termos de linguagem, para se tratar dessa evolução? A linguagem evoluiu até lá? Existem algum tipo de indício que mostre o porquê que esse sentimento ficou mais forte em 2013? Ou se há alguma coisa econômica que permita que esse sentimento apareça nas 27 capitais do país?
tem várias coisas aí na sua fala, né? Com relação às linguagens, assim, há uma lógica, há uma lógica que nem sempre sensata. Quer dizer, em 2013 as pessoas saem, não temos então as instituições clássicas das manifestações que a gente estava acostumado a ver, né? A gente tem então os cartazes mais do eu, né? Eu digo o que eu gostaria de dizer e posto isso, faço reverberar as minhas ideias dispersas porque a gente não tem uma instituição que integre. Bem, mas então assim, tem uma lógica nisso aí de repercussão da sua própria ideia. Agora, lógicas nem sempre sensatas, como por exemplo, se saiu cartaz a favor, da intervenção militar. Então, veja, eu saio com um cartaz a favor da intervenção, mas é uma postura que pode me barrar a fala. Então, eu saio com uma coisa, solicitando algo que pode barrar aquilo que eu estou fazendo, que é a minha fala, a minha voz, significando que o cartaz seja a voz, né? Então, fazendo reverberar isso nas redes. Então, há uma lógica, mas essa lógica nem sempre é sensata dessa linguagem de hoje, né? Que a gente está vendo aí dos cartazes até hoje. Com relação e aí me lembro também assim que em 2013 isso ficou muito em 2013, e em 2015, 2016 isso veio com mais força, né? Essa solicitação, digamos, nos cartazes de uma intervenção, né? Então isso foi se aprimorando, digamos assim, de 2013 até 2015, 2016, nessa linguagem, assim, meio solta, né? Embora me parece que, e aí com relação à economia também, na sua pergunta, me parece que existia uma fatia da sociedade que estava incomodada com certo tipo de investimento, digamos assim, numa classe mais popular, na questão do Bolsa, né, Bolsa Família, enfim, e aí, nos programas de financiamento dos estudos, então, me parece que existia ali um certo desconforto. Sim. E aí que foi aproveitado nessa dispersão de falas, né, de 2013, para então introduzir um novo discurso, contra os partidos, contra a corrupção e a favor de uma discussão muito mais moral. Eu vou fazer uma recapitulação também, porque às vezes eu acho que tem um pouco também, do mesmo jeito que eu acho que em 2018 você pode ser compreendido em 2013, em termos de linguagem, em termos de cartazes, em termos de expressão popular nas ruas. Você tem como entender um pouco 2013 com 2008, é uma provocação que eu faço. Em 2008 você tem uma crise mundial gigante, o Brasil tenta dar uma resposta disso com Minha Casa Minha Vida, com ações... Quase um New Deal de 1929 no Brasil, um século depois. Em 2011, Grécia, Portugal, Irlanda, estoura uma crise mundial, a ponto do pessoal dizer o seguinte, as pessoas pelo mundo inteiro vão às ruas, com cartazes, mas os saques, e aí o sociólogo recém-falecido austríaco Zygmunt Bauman dizia bem assim, é impressionante como as pessoas estão indo para as ruas saquear, os supermercados ficam muitas vezes intactos e as pessoas roubam iPhone. Chegamos num momento que essa revolução aqui é uma revolução do consumidor, na tua opinião? É um consumidor e eu vou te explicar. Você tem comunidades de acesso muito grande nesse período e de acesso econômico e político. Você tem cura gay, casamento gay, discussão sobre o direito do corpo da mulher com o aborto. Tudo isso é uma movimentação de economia e muitas vezes de posição de quem tem direito. Você tem ainda discussão sobre as cotas para os negros, avanço de políticas de maior acesso das mais variadas, com Minha Casa Minha Vida, com faculdades de uma forma toda. E essa discussão se colocando se não é um choque de classes.
se essas expressões desde 2008 não seria choque de tipo, quem tem direito ao consumo? Quem é esse consumidor? Quem é esse cidadão? O cidadão é o consumidor? O cidadão é o político? O cidadão é realmente um anticorrupção? Então, quando eu falo para você assim que os manifestantes, eles tinham ali também um certo desconforto com o que estava ali dado nos governos de esquerda, me toca isso, assim, a questão do consumo, né? Tinha alguma classe que vinha e a outra não estava se sentindo tão confortável com isso. Então tem uma luta, tem de quem pode, quem não pode, quem pode estar nas cadeiras das universidades, quem não pode. Tem sempre essa luta e essa vaidade da nossa sociedade. Então tem uma questão não só moral, mas econômica, sim, nessas manifestações de 2013 até hoje, né? Porque aí tudo vai se ordenando a partir de 2013. Eu acho que 2013 é um momento, tudo poderia ser. Entende? Agora, a minha visão é de que a direita esteve mais atenta no que poderia ser, no rastro. No Brasil, não é? E aí ela... Eu acho que, quer dizer, se não inédito... Até para fazer manifestações, assim, a gente tinha uma esquerda muito mais de rua, né? Embora, assim, as configurações de 2015, 2016, um pouco diferente, menos cartazes, mais faixas, né? As pessoas... mais instrumentalizado, isso, né? as pessoas já com as mesmas cores, né? Isso. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais... Já tem grupo coreografando. Isso, é bem isso, né? Então você tem uma outra configuração de manifestação, embora o mesmo suporte comunicacional, digamos, todos se organizam ali a partir das redes, né? As redes fazendo, digamos, um processo social já diferente, porque você tem presença na rua, presença na rede, vai para a rua ou não vai, quer dizer, tudo é decidido ali também nas suas redes sociais. Começam as desavenças nas redes, as pessoas começam a discutir sobre isso. Em 2018, será que chegamos na tua opinião, é claro que isso é uma opinião, chegamos ao nosso limite da confusão nas redes sociais para a rua? Não sei. Porque eu digo, quando a gente faz esse link... Não tem limite, né? Quando a gente fala desse link, é que tipo, a confusão do grupo de WhatsApp da família era a confusão de uma perseguição em dia de votação, de gente sendo agredida, sendo assassinada, né? Então a gente tem muito na rede social apenas um conforto de saber que não vai ser agredido imediatamente, pelo menos, né? Talvez quando chegar na rua. Eu não sei se a gente tem limite, não. O que a gente precisa ter agora uma concepção assim mais clara do que é democracia. Deixa só eu te reforçar uma coisa aqui, ó. A Manuela Neves, escritora, professora da UFAL, está lançando Muito Além da Cartolina, tá? Muito Além da Cartolina, cartazes circulantes de manifestações mediatizadas. Está tendo esse lançamento nesta quinta-feira, dia 20, às 19 horas, no café, você vai me reforçar. Coffee Break. No Coffee Break. Onde é que fica? Explica novamente. Fica de frente à Unimed no Farol. Frente à Unimed no Farol. Para a gente resumir e encerrar aqui, o que as nossas linguagens, os nossos cartazes, as nossas cartolinas já nos disseram e podem nos dizer para o futuro? É difícil a sua pergunta, porque tem muita coisa dita nos cartazes, né? Tem na epígrafe do livro, tem uma das epígrafes que eu escolhi é que os cartazes eles deixam mais indícios do que dizem alguma coisa. Então tem muitos indícios, mas uma coisa que eu destaco é a necessidade que a gente tem de compreender a democracia e a importância de se poder dizer o que se deseja dizer. Mas primeiro eu preciso saber o que é que eu tenho para dizer. Que aí é um pouco do que a gente estava falando, das confusões, né, do WhatsApp. Assim, o que exatamente eu tenho a dizer? E o que eu estou dizendo é lógico e é racional, é sensato, né, que a gente se perde um pouco nas emoções que a política deixa aflorar. Porque a política é apaixonante, então a gente termina fazendo esse discurso mais apaixonado do que a razão, do que a racionalidade. E a gente precisa ser um pouco mais razão para compreender o que desejamos,
para poder dizer melhor em cartazes e ao vivo. Muito bem, Manuela Neves, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.